Eu sou a Thunder! Eu sou a Rita Baiana. Eu sou a vovó Zuda! E juntos nós somos Devaneios do Cotidiano! Uhul! Mais um episódio! Para trazer alegria, trazer informação para os corações de todos os nossos ouvintes. Vamos mandar um abraço para a galera de Taipas, Pirituba, Peru, Osasco. Aquele abraço! Itaquera, São Miguel, Guaianazes, Itaim, Itaquá, Jardim São Luís, Jardim Ibirapuera, Jardim Campos, Santa Amaro. Para todos os nossos ouvintes que acompanham o Devaneios do Cotidiano, tá, meus amores? Fiquem ligados que o programa agora vai mudar de horário e nós estamos apenas esperando uma decisão. Exatamente. E aí fica conosco aqui na BR-378, tá? Então agora nessa nova temporada do Devaneios do Cotidiano, onde a gente vem num formato assim mais adulto, mais caliente, cada vez mais falando besteira na cabeça de vocês, pra te alegrar, pra fazer aquele momento que você tá dentro do ônibus, vindo do trabalho, ou você tá na beira de um fogão, ou você tá dentro do carro, enfim. Deixar o seu dia mais leve com nossas loucuras, tá? Então fique conosco na BR-378, sempre com episódios inéditos, tá? E a gente vai trazer muita loucura, muita informação, debate bola, e aí a gente vem com a novidade do que o que aconteceu nas redes, mas sendo analisado por uma versão do Devaneios do Cotidiano. Não é isso, vovó? Isso mesmo, nós vamos analisar todas as loucuras que vocês postam. No meio político, artístico, nós vamos aqui opiniar tudo dentro da nossa lógica. Se a gente tá certo ou errado, na opinião? É a nossa opinião, ninguém muda a nossa. E aí, galerinha, nós vamos aqui, né, contar mais algumas histórias pra vocês, porque o Devaneio do Cotidiano, ele tá vindo com uma outra pegada, uma outra roupagem, uma outra grife. E aí, né, outro dia eu estava bem na minha casa assistindo uns vídeos, né? E aí aparece lá um vídeo assim com o nome A Vingança da Pombogira. Eu vou assistir pra ver o que é, né? E aí a moça começa a contar uma história que ela tinha uma irmã, né? Que ela trabalhava muito bem no santo. E aí ela deu pra ir lá, né? Na casa do santo e beber a bebida, né? Do santo que ela recebia. E aí começava a fazer deboches, começavam a falar alguns palavrões do santo. Então contextualiza, a irmã estava alcoólatra. A irmã já estava alcoólatra há muito tempo, né? E aí começou a desrespeitar. Mas era a irmã que recebia? A irmã que recebia o santo, né? De vez ela ir no bar, no boteco, assim, comprar bebida, ela pegava... Tinha um altar, né? Altarzinho, um altar, o congazinho dela, ela chegava lá, bebia a bebida do santo. Que não pode. Que não pode. Era uma pombagira. Sim, dentro desse entendimento, dessa religião, não poderia. Não podia. Sim. E aí, quando foi um dia, essa entidade baixou e falou pra irmã que iria levar ela, né? Que iria levar essa moça que estava tomando a bebida, né, da entidade. A irmã falou, não leve, porque os filhos de fulano ainda estão pequenos, quem vai cuidar? A entidade falou, quando ela morrer, você vai tomar conta dela. Aí essa mulher, ela tinha um dinheiro grande para receber, né? E aí quando foi nesse dia... Aí ele correu, tô com medo. E aí quando foi nesse dia, né? Ela foi receber esse dinheiro. Quando falou o nome fulana de tal, que ela foi receber o dinheiro, ela, pum, morreu. Caiu dura no banco. Nossa, e a família ficou sem esse dinheiro? Não, a família depois recebeu o dinheiro, né? Mas teve todo um trâmite, Teve né, todo um trâmite, sim, tá? sim. E aí essa mulher caiu, né? E morreu. Quando levaram ela lá pro hospital, né? Pro IML, que fizeram todo o ritual, né? Sim. Pra colocar dentro do caixão. A mulher, ela veio toda com as rosas vermelhas, né? E aí nesse momento a entidade falou pra irmã dela, eu te falei que eu não ia levar, levei. Eu tinha morrido junto. Caía dura, não ia ter como
como... Nossa! Ia ter 2 enterros. 2 Ia ter enterros. que jogar pá de cal. Não, eu acho assim, dentro desse contexto, se é loucura ou não, real ou não, nos abre um outro olhar, Sim, né? sim. Nós temos que respeitar, né? Acreditando ou não, A gente tem que respeitar. E aí, quando fala da bebida, às vezes a gente passa, já vi pessoas chutarem os alguidares, os despachos que colocam na esquina. Então, as pessoas têm que ter um olhar, um respeito. Eu respeito a minha fé, eu tenho que respeitar a fé do outro, Sim. né? Acreditando ou não, mas isso então, é eu loucura. tenho assim, a minha família tem 2 problemas, né? A jogatina e a bebida. Ou é cirrose, ou é dívida de jogo. E aí eu tenho um tio meu que é muito doido. E aí esse tio meu, ele falou assim que ele nem lembrava. Ele viu, me fez lembrar. Ele viu um negócio lá, um trabalho, enfim, e tinha um negócio muito bonito, que era um canivete. E era o canivete, que seria até caro. Ele foi com a loucura dele, também gostava muito na época de beber, e pegou esse canivete. Beleza, até esqueceu. Aí usou, depois jogou lá numa gaveta. E aí ele começou a ficar doente. E ele ficou acamado. E fazia um monte de exame. Sério mesmo, gente. Sim, sem sim, zoeira. sim. Fazia um monte de exame e não dava nada. E foi, não dava nada. Um dia lá a mulher dele pegou um pessoal lá pra fazer uma oração na casa dele. E aí lá na hora disse que o Espírito Santo catou e falou. E ele nem lembrava, porque fazia bastante tempo. E aí ele catou e lembrou que era o canivete que ele tinha pegado. Nossa, hein? Ele ficou sem andar, ele ficou na cama. Gente, ela acredita, O claro. sagrado, Né? É sagrado. É e o sagrado e o profano. Isso, profano, o sim. quanto você pode Atrair coisas boas ou coisas ruins, ou como você pode, a falta de respeito com a fé Sim, alheia. sim, a Porque questão se da ele intolerância. tivesse respeito, ele não colocava a mão. Ele saberia que ele Já tinha aquilo não é dele. Não é dele, tinha sim, que respeitar. tem que respeitar, né? né? Por mais que estava ali na rua jogado, Sim. não era dele. Sim, com E certeza. aí a história do Rita também me fez lembrar uma história de Caiu na Rede, que é o nosso... Caiu na rede, viralizou. Isso, que é o nosso novo quadro. Sem brincadeira mesmo, aconteceu aqui em Campinas, na data de ontem. Eu não sei quando que vai no ar o programa, mas aí é só a pessoa jogar no Google que ela vai ver. Uma senhora que se diz que era companheira de um senhor que já era reformado. Ele era um militar reformado, muito idoso. Ela foi no banco sacar um dinheiro, aposentadoria, e essa aposentadoria é um valor alto, que geralmente essas pessoas ganham realmente bastante dinheiro, de 5 mil pra cima. E ela chamou 2 vizinhos, e aí chegou lá no banco, porque ela não lembrava mais a senha do cartão, então ela levou o próprio idoso no banco. Chegando lá, ela, acompanhada desses 2 vizinhos, que ela precisava desses 2 vizinhos, daqui a pouco você vai entender o porquê. Chamaram a gerência, chamaram o pessoal do banco, dizendo que esse idoso tinha passado mal e tinha um súbito e estava passando mal. Só que quando os funcionários do banco lá em Campinas chegaram para acudir, viram que o homem estava morto. Só que ele estava morto assim, não tinha acabado de morrer, ele estava gelado. E aí chamaram os bombeiros, enfim, teve polícia envolvida. E aí teve uma investigação. E aí, na autópsia, disse que ele já tinha morrido há 12 horas atrás. Ele morreu em casa. Como ela não sabia a senha do banco, ela pegou o corpo do morto, chamou 2 vizinhos e levou o morto pro banco, pra pôr o dedo lá no Banco do Brasil. A biometria. Agora ela vai ser indiciada porque ela não tem nenhuma procuração legal e ela vai ter que provar que ela era companheira. Sim. E por que ela não tomou as devidas providências dentro dessas 12 horas. Gente, o brasileiro é muito criativo. Parece que é mentira. Gente, como o povo que criatividade. 12 horas, daqui a pouquinho tá em decomposição. Gente, e os urubus. Agora eu tô pensando, como que eles chegaram com esse corpo no banco? Eu acho que foi um pegando do lado, o outro pegando Sim. do outro. Não, e a mão dura. Né? Não, mas isso... Não.
Isso daí a gente vai falar assim, é loucura, né? Mas é realidade. Tem gente que é capaz de tudo. Então, até enfiar o dinheiro no ano. Isso! Aqui, gente, o Devaneio do Cotidiano, ele é gratuito, tá? Ele passa na BR-378 e também lá no YouTube você não paga nada. E se pagasse, a gente só aceita dinheiro limpo, tá? Dinheiro no ânus a gente não aceita. Contextualiza essa história que caiu na rede, Rita. A história do político. Do político, né? Assim, um político que ele é totalmente a favor da família, né? Totalmente dos bons costumes, da moral, anticorrupção, né? E aí, o que é que se deu ontem pela manhã? A Polícia Federal foi investigar, né? E aí, dentro dessa investigação, dá uma batida na casa da pessoa e chegando lá, o que acontece, Rita? E ele estava com o dinheiro dentro do ânus. Faz uma análise aí desse cidadão de bem. É um cidadão de bem e esse dinheiro, o qual foi desviado, era dinheiro, né, de combate à Covid-19. Né, o país passando por toda essa pandemia, essa crise, né, com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, mas infelizmente no meio político, né, existem essas pessoas, né, que pregam uma coisa, né, quando na verdade eles fazem uma coisa totalmente diferente. Imoral. Imoral. Faz essa análise. Então vamos lá. A primeira notícia, ela pode ser ou não verdadeira. A segunda é uma verdadeira e a terceira também é verdadeira. Da forma que nós contamos, parece tudo devaneios, tudo loucura da nossa mente, mas é real. E aí, quando a gente olha um assunto desse aí, desse político, e a gente faz uma análise, aí a primeira coisa, não voto, todo político é igual, bababá, é isso que eles querem. Nós não podemos agir assim. Nós só vamos mudar como está a partir do nosso voto. Só que nós vamos ter que fazer um voto com reflexão, com coerência. Vamos ter que realmente fazer a lição de casa. Conhecer esses políticos, saber de onde eles vêm. Então, mas aí é muito perigoso porque existe uma grande parcela da população, e eu achava que era uma pequena parcela, mas não é uma grande parcela, que existe um saudosismo e um desejo de uma salvação, não sei do que. Um salvacionista que quer o quê? Que quer a moral e os bons costumes. Sim. E aí vem uma pessoa pregando que quer a moral, que quer o bom costume, que é a favor da reestruturação da família, que é anticorrupção, e essa população, ela acredita, mano, e aí dá uma batida na casa do cara, e o cara não tá com dinheiro na mala, na cueca, tá com o dinheiro enfiado no fiofó. Então, mas tudo isso daí, do jeito que você falou, é assim, eu acho que cada um vive um período, né? Cada um tá no século, nós estamos no século XXI. Mas parece que tá voltando na idade de isso, mas as pessoas têm que fazer a análise contínua da sociedade que ela está e como ela está inserida e como que ela vai olhar esses parâmetros. Porque se você acha que o brasileiro tá apto para votar? É uma polêmica, mas vamos jogar na mesa. Não tá, infelizmente não. Por quê? Porque tudo começa dentro da educação. A educação, falando em educação, temos que dar parabéns para os professores, né, pela sua luta, pela sua determinação, por acreditar e por ensinar o amanhã. Apesar de ser uma profissão que hoje é desvalorizada, né, falta recursos. Sim. Falta incentivos, sim, né? A questão do desrespeito em sala de aula. E nós temos um monte de professores que nos acompanham, sim, que são fãs do Devaneios, a todos eles. O nosso ouvinte, Rogério. Nosso grande abraço, inclusive ao professor Rogério, né? Então, a tudo isso. Então, como que a gente pode mudar toda essa estrutura política através da educação?
Se, por exemplo, as demandas, aonde eles batem mais é o quê? Sociologia, filosofia, histórias, as matérias de humana, geografia. Essas matérias são as matérias reflexivas, né? São matérias reflexivas e as que traz esse pensamento político. É elas que vão conseguir libertar. E não adianta a gente achar que político é tudo igual. Esse cara, então, o que nós temos que pensar? Eu vou dar três sugestões. Primeiro, acabar com as regalias, né, da política, porque um político ele ganha quase 200 mil reais. Isso é viagem. Fazer uma reforma administrativa, diminuir o número de deputados, de senadores, assessores. Tá? A gente não precisa, porque para tudo isso precisa ter uma reforma política. E nesse momento não estão abrindo as portas para uma reforma política. Então a gente acabar com reeleição, gente. Não. Eu acho que a solução estaria a gente tem que pegar o que a gente tem um monte de problema. Um monte de problema. Começa também a ter um monte de partido. A partir do momento que tem um monte de partido, você tem que fazer um monte de aliança. Sim. E aí quando você tá no poder, você tem que falar assim: eu preciso de cadeiras para que as minhas propostas sejam aprovadas. Então, eu vou o quê? Eu vou oferecer uma secretaria para uma administração para outro partido, um ministério para um partido, o outro ministério vai fazendo conchavos. E os conchavos da corrupção. Sim. Né? Mas só que... E aí, pera rapidão. E aí eu vou entrar também. E aí você tem um político que tá com dinheiro ilícito dos cofres públicos enfiado no fiofó, e aí você tem outros tantos que falam em nome de Deus. O pastor tem que estar na igreja. Sim. Entendeu? Sim. O pastor tem que estar na igreja. E tem que estar lá no púlpito dele. Sim. E aí, para todos os outros que respeitam, tem que estar lá seguindo ele. E aí você tem uma Flor de Lis que vai lá, arrebata um monte de menor, coloca dentro da casa dela, em nome de uma fé, e aí tem que não existe, dentro de uma moralidade que não existe, e fazia sexo com esses filhos adotados, entendeu? E aí a mulher tá aí pra ser caçada, vai ser caçada sim ou não, ainda tem dúvida se vai caçar. Né, tirou a vida de uma pessoa, né? Porque tirou a vida de uma pessoa. Sim, que já foi comprovado. Já foi comprovado. Quem matou foi os que auxiliaram a matar. Eles falaram já pra polícia, não tem dúvida nenhuma. E ainda tem que ver se ela vai ser afastada ou não. E ainda outra coisa, né? Estava essa semana, né, exibindo a sua tornozeleira como se fosse um prêmio. Então... Né? A gente é tanta loucura que se cada um de nós for fazer análise, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E aí a gente sabe assim, é o começo da minha reflexão. A gente só muda isso através do bom voto. Sim. A gente só muda sabendo em quem votar. Então tem que fazer a lição de casa, tem que conhecer os candidatos, tem que saber as propostas deles e votar com coerência. Porque a eleição está chegando aí. Isso. Né? E a gente não ia falar isso e a gente chegou nessas loucuras. Sim. E aí gente, uma gama de pessoas. A população vai ter que abrir os olhos e ver o que é melhor. Porque eu fui no mercado, então pagar em 5 quilos de arroz, R$30 não dá. Pagar num óleo de cozinha quase R$10 não dá. Comprar a carne tá R$35, tá? Não dá. Então, dizer, fulano A, B, não. Tem como eles segurarem o preço, sim. Tem como... Porque o Brasil é um país agrícola. A gente tem terra para plantar. E não dá para pagar R$30 no pacote de arroz. É só fazer uma reflexão naquele texto de Bertold Brecht, né? O analfabeto político. Todas as decisões são políticas, mas as pessoas ainda não conseguem compreender isso. Tá. Sim. E outra coisa, gente, antes de você, não A nem B, não escuta a vovó, nem a Rita, votem quem vocês quiserem, mas faz uma análise assim, né? Talvez a Dona Maria que está nos ouvindo, que está na beira de um tanque, ela não compreende. Ela acha que uma nota de R$200 é bom. Não é bom, Dona Maria. Não. A senhora que viveu os anos 80, a senhora lembra de uma coisa chamada inflação. E toda vez que eu tenho uma cédula, e essa cédula, ela vai virar troco, então você vai dar no mercado e vou te dar um troco, o nome disso é inflação. Isso significa que o nosso dinheiro está sendo desvalorizado. E aí, se ele está sendo desvalorizado, vai aumentar a condução, o arroz, o gás, o chinelo havaiano que está no seu pé. Então tem coisas que algumas camadas populares
não compreende. E aí ela bate palma, porque ela não entende. Ai, não podia ter uma cédula de R$500? Se tem uma cédula de R$500, o seu dinheiro não tá valendo nada. Sim. Isso. Né? A figura que está na nota dos R$200, o lobo-guará. Né? E a gente vê Cadê hoje... a proteção ambiental? Cadê a proteção ambiental? A gente vê hoje a situação como está o Pantanal. Sim, é bom colocar eles na cédula, mas não é bom protegê-los, né? Isso, né? Não são as ONGs que tocam fogo. Isso, né? São os índios que tocam fogo. E aí vai tocar fogo e não vai ter onde morar, não vai ter onde plantar, não vai ter onde colher. Gente, me corrigindo, não existe índio, são índios, são indígenas, tá? Indígenas. Porque índio é preconceito, tá bom? Então, assim, olha, vamos parar, vamos fazer análise, vamos parar de desvalorizar o voto. O voto, para nós termos todo esse direito de votar, foi luta. Foi luta pro negro votar, pro analfabeto votar, a mulher votar, foi várias lutas. O pobre votar. Já que nós temos o nosso voto, vamos usar, não vamos negociar, vamos usar ao nosso favor. Vamos pensar em políticos que possam defender as nossas ideias, que possam defender as nossas opiniões e possam trabalhar para nós e não contra nós. Então a gente tem que ver, porque tem como congelar o preço da cesta básica. O povo precisa comer. Nós estamos ainda numa pandemia. As pessoas não estão conseguindo ainda trabalhar, precisam de um auxílio para se alimentar. E esses preços lá em cima, como é que fica o pobre que precisa se alimentar? Vai se alimentar do quê? Aonde que nós podemos comprar 1 quilo de carne a R$35? Como podemos ver? A gente tem que olhar. Eu posso pagar, graças a Deus eu posso. Mas eu tenho que olhar pelaquele que não pode. Pelaquele que precisa e não pode. Porque o salário não aumentou. Aumentou a comida. E como que as pessoas vão pagar? Aluguel, água, luz e se alimentar. É através do seu voto que você pode mudar. Exatamente. Então vamos pensar aí, hein, gente? Novembro tá chegando. Lembrando que a gente moramos todos em São Paulo, né? A grande maioria dos nossos ouvintes. E tem um ouvinte nosso que não mora em São Paulo, mas volta no território de São Paulo. Vamos pensar aí, porque assim, nada de ficha suja, hein? E não vamos acreditar em pesquisa. Porque a pessoa não paga, a pessoa é empresário, não paga os próprios funcionários. E a gente vai dar a administração do nosso estado pra mão dele. Então pensa bem, votem quem vocês quiserem, mas não vamos votar no pior, né? Sim. Tá? E R$600 não compra meu voto, meu amor. Gente, ó, falando em voto, vamos pensar que já que nós vamos o vereador é muito mais importante do que o próprio prefeito, porque são eles que vetam os projetos, são eles que fiscalizam os projetos. Então não vamos pegar o papelzinho no chão, olhar pra cara dos caras e falar, nossa, esse é bonito. Vamos voltar por pessoas que têm história, trabalho pelo povo. Dentro do teu bairro, dentro do seu bairro, procura eleger pessoas. Porque ele vai ficar rico e vai ser... Não, gente, não vão votar em pessoas que você é da leste, tem que votar povo da leste, você é da sul, povo da sul, você é do norte, povo do norte. Então a gente vamos votar dentro das nossas regiões para que eles possam fazer projetos para melhorar os nossos bairros. Cobrar, vai lá na porta. Sim, porque se ele é do teu bairro, tem como você ir lá e bater na porta dele e cobrar. Agora quando você pega o papelzinho do chão, você vai cobrar quem? Aí depois lá no seu bairro não tem UPA, não tem remédio no UPA, entendeu? E não tem não tem o esgoto tá na porta, e aí você vai cobrar de quem, né? Sim. Então, vamos pensar um pouquinho aí. E para de loucura. O voto é importante. Então, vamos valorizar o nosso voto. Vamos ver. É tipo assim. Você é contra o aborto. Aí você escolhe lá um carinha lá. E aquele carinha que você escolheu foi a lei. Quando você for olhar, ele que tá lá votando a favor do aborto. Então, vamos prestar atenção se ele bate com as suas ideias, com as suas opiniões. Sim. E tem outra coisa. Quem é da igreja tem que defender lá na igreja, tá? A política é outra estrutura. Todo mundo tem que saber realmente em quem tá votando. No seu quadrado. Isso, e vamos valorizar o nosso voto. E vamos olhar isso aí, político que tira. Quem é? Tira dinheiro da bunda, tá?
Tira como o dinheiro da bunda? Porque aquele dinheiro caixa tava na eletrônico. bunda. Agora, No Brasil é. no Brasil é fiofó, é caixa eletrônico. Ah, me poupe, nos poupe, se poupe, tá? E esse foi mais um Devaneios do Cotidiano! Eu sou a Thunder! Eu sou a Rita Baiana. Eu sou a vovó Zuda. E juntos nós somos Devaneios do Cotidiano! Uhul! Mais um episódio! Para trazer alegria, trazer informação para os corações de todos os nossos ouvintes. Vamos mandar um